Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida dos irmãos. Nós vamos avançar hoje no Salmo de número 39, né? Na semana passada o irmão fechou o Salmo de número 38. E como nós estamos dando essa sequência até receber lá o auxílio dos irmãos para estar avançando no Novo Testamento, a gente segue no livro de Salmos. São 13 versículos, a gente vai ler como, né, a gente comumente faz, né? Cada um vai lendo um, e depois fica na direção do Senhor. Disse consigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Enquanto me calei, resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. E o meu coração ficou muito aflito. Quanto mais eu pensava, mais agoniado ficava. Então comecei a perguntar: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais que firme, por mais que esteja, é pura vaidade. Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. 9. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te mudeças a vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro. A tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Bem, amados, é um salmo que tem como título A Vaidade da Vida, né? Foi escrito por Davi, né, para ser cantado lá por Jedutum. E é interessante que às vezes a gente gosta de cantar coisas boas, né? Acho que a maioria dos louvores que tocam hoje em dia assim, eu gosto de forró e evangélico. Às vezes nós gostamos de cantar coisas que nos deixem pra cima, assim, né? Que deixem a gente automotivado. E é interessante que esse é um salmo de aflição, né? Mas a gente também pode cantar um salmo de aflição, né? A gente pode cantar, né? Jeremias escreveu também um livro de lamentações que foi inspirado pelo Espírito de Deus, né? Murmurar não podemos, mas podemos lamentar, né? Podemos cantar hinos também que falem sobre a angústia, né? A gente não deve fugir da angústia, do sofrimento, né? Das coisas que a gente acha que são ruins, né? A gente precisa aprender a viver, né? E conviver com elas bem no Senhor, né? Porque as coisas nunca, por mais que você vença uma guerra, sempre vai ter outra para lutar. Então é melhor você aprender a lutar do que ficar fugindo da guerra, né? Você tem que estar sempre, todos nós temos que estar sempre aptos a entender essas coisas e
a caminhar e lidar bem com elas, né? Então, assim, o primeiro versículo me chamou a atenção, que diz assim, Davi falando com ele mesmo. Davi era um cara que conversava muito com a alma dele, né? Muitos outros salmos nós vimos isso, né? Ele mesmo dando ordem. O irmão Roberto sempre fala isso, eu sempre fico rindo quando ele comenta que ele, né, dá ordem à alma dele. É bem legal isso, eu lembrei dele nessa situação. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua e porei mordaça à minha boca enquanto estiver na presença do ímpio. Olha só a preocupação do servo do Senhor, né? Ele diz que ele mesmo vai pegar uma mordaça e colocar na língua dele, né? Quem tem uma atitude assim reconhece o quê? Que fala demais, ou que pode falar demais, ou que diante de uma circunstância, como ele fala aqui na presença do ímpio, pode falar alguma coisa que venha se arrepender, né? Pode falar alguma coisa que realmente venha ferir o Senhor, né? Então eu vejo aqui primeiro assim o salmista mostrando que conhece um pouco dele mesmo, né? Às vezes, apesar dele ser a gente olhar como um grande servo de Deus, né? Às vezes, quando a gente se acha um grande servo de Deus, a gente acha que não é capaz de fazer muitas coisas. É interessante quando a gente vê, quando uma pessoa que caminha com o Senhor, anda na presença do Senhor, reconhece toda a sua miséria, reconhece toda a sua incapacidade, reconhece o seu potencial em transgredir, em ferir o Senhor e ferir as pessoas que estão à volta. Então, ele, para evitar isso, ele diz que põe uma mordaça na boca dele, né, para evitar que ele não peque com a língua, né? Aí eu separei aqui um pouco para a gente pensar Eclesiastes 5, de 1 a 3. Quem poderia dar uma... Eclesiastes 5. Tem que procurar Eclesiastes. 5, de 1 a 3. Salmos, depois de Provérbios, vem Eclesiastes. de 1 a 3. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Então olha que interessante esse conselho de Salomão, né? Eclesiastes 5, de 1 a 3. Normalmente, às vezes, quando a gente está muito aflito, a gente chega na presença de Deus e a gente fala demais, né? E na maioria das vezes a gente acaba falando que não deve, né? E aqui o Espírito de Deus coloca esse conselho na boca de Salomão, que quando a gente chegue na presença do Senhor, a gente seja prudente e fale pouco, a gente tente ouvir. Isso é um conselho que eu acho muito interessante, muito próprio, né? Principalmente para os dias atuais, né? Normalmente a gente chega e não quer ouvir, a gente quer falar, normalmente a gente chega e quer despejar o que está dentro da gente de alguma forma, né? Quer vomitar o que está dentro da gente. E o conselho assim, da Escritura é que quando a gente realmente chegue em silêncio, a gente chegue pensativo, reflexivo e ouça primeiro, né? Porque dependendo do que Deus vai falar, muitas perguntas nossas não vão se fazer necessárias, né? Muitos questionamentos nossos não vão se fazer mais necessários. Então, às vezes a gente fica aflito, tentando obter algumas respostas, quando o melhor, muitas vezes, é ficar em silêncio. Jeremias também diz isso, né? No livro de Lamentações, que é bom para o homem ficar em silêncio, né? Colocar a sua cara no pó, né? E aguardar o tempo de Deus, né? E eu pensei aqui, né, Tiago 3, também assim, acho que é oportuno, né? Porque eu acredito aqui que Davi estava numa aflição muito grande, né? Porque ele está com esse receio, né? Ele estava com uma aflição muito, muito, assim, do jeito que ele coloca as suas palavras, né? Ele se vê, assim, mais frágil do que nunca, ele se vê, assim... diz que a vida dele é como o Senhor mediu palmas. Então, assim, ele, diferente de outros salmos onde ele está derramando muita alegria, é um momento que ele está extremamente triste e angustiado, né? E todos nós
precisamos ter essa compreensão. Às vezes é mais fácil guardar o Salmo 40, 91, 90, né? 121, 22. Mas na verdade a gente tem que estar preparado, porque essas coisas, elas vão acontecer. Não tem jeito, né? O dia da angústia vai chegar, o dia do vale da sombra da morte vai chegar, né? O dia do Getsemane vai chegar, o dia da fornalha vai chegar, o dia da cova do leão vai chegar. Isso vai chegar, e o problema não é isso chegar, o problema é como nós vamos estar quando isso chegar. É a nossa preparação, né? Então, o homem sábio, ele se prepara, né? Ele se antecipa esse tempo, né? Então, ele quando chega, ele está no Senhor, então ele atravessa aquilo ali, obviamente como Davi, sofrendo, gemendo, mas ele atravessa no Senhor. Então, Tiago 3, quem poderia ler de 1 a 10? Eu. Posso ler de 1 a 10, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Olha que interessante, né? Parece que Davi tinha consciência dessa palavra, né? E acho que por causa disso ele mesmo queria botar uma mordaça na língua dele. Me chama muita atenção quando o Tiago diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E ele se inclui nisso. Ele fala assim, não tem jeito. Todo mundo tropeça em muita coisa. Não tem ninguém que ande 100% em conformidade com a palavra de Deus. Né? Não existe. E ele reconhece isso, ele se coloca. Ele fala todos, incluindo ele. Mas engraçado que ele poderia assim escolher muitas coisas para pontuar nessa questão do tropeço. E me chamou a atenção dele pontuar a questão da língua. Ele diz, se alguém não tropeça no falar, então ele é um perfeito varão. Então, assim, como eu vejo às vezes um conceito atual tão deturpado, né? Uma pessoa que pode parecer justa porque não bebe, não fuma, não faz algumas coisas, né? Mas não domina a própria língua, nos dias atuais ela é considerada uma boa pessoa. Mas que a gente não consegue assim, enxergar a coisa biblicamente, a gente é muito religioso e não é bíblico. Tiago está falando que se uma pessoa não refreia a sua língua, se ela não tem domínio, não há justiça dela, não há nada que possa, não há obra, entende? Ela coloca tudo a perder, ela joga tudo fora, né? E o impressionante, ele fala como Davi, né? Que assim, na verdade, se nós pomos freio na boca dos cavalos para obedecerem, também dirigimos o corpo inteiro. Então, ele vai dando vários exemplos, né? E chega a dizer que a língua, olha só, contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana.
A língua pode destruir, né? Pode destruir uma vida, pode destruir uma família, pode destruir um conjunto de pessoas, pode destruir uma cidade, né? E como vários textos bíblicos, né, no passado mostram isso, e isso me espantou quando diz que pode destruir toda a carreira da existência humana, né? Então, com ela nós podemos bendizer a Deus e Pai, mas com ela nós podemos amaldiçoar os homens, né? Podemos dizer muitas coisas a homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então ele diz assim, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Se ele coloca isso, não é conveniente que seja assim, é porque estava acontecendo. Ele não está falando de alguma coisa hipotética. Ele está falando de alguma coisa que... Tiago está falando de alguma coisa que ele identificou, que ele viu, que ele estava procurando exortar, ensinar, se colocar também debaixo dessa exortação, ensinar aos irmãos para que aquilo não pudesse avançar. E ele fala assim, irmão, não é bom que essas coisas sejam assim, mas não estava sendo assim, né? Então assim, como a gente deve lidar com essas coisas? Aí Davi ensina no Salmo 39, com o silêncio, né? A gente tem que lidar com essas coisas com o silêncio, né? Então olha só, e olha só como é que ele vai se sentindo. Ele diz que se esbraseou no peito o coração enquanto ele meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Ele já estava pedindo o fim mesmo, o qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Ele chega num ponto, imagina, um homem que tinha tanta... aos olhos de outras pessoas tinha tanta força para derrubar um Golias, para arrancar 200 prepúcios dos filisteus, né? Para atravessar muitas terras dos filisteus. Agora ele se olha completamente frágil. Ele olha e se fala assim, Senhor, para que eu reconheça a minha fragilidade. Sim, existe um propósito nesse processo que Davi está passando, né? Parecido até com aquela situação da queixada de Sansão no livro de Juízes, né? Que é muito interessante quando Sansão pega aquela queixada e mata 1000 homens com uma queixada, é algo assim para ficar realmente marcado, né? E depois ele se senta com sede e não tem água. E ele faz a seguinte oração, Senhor, matarei eu 1000 filisteus com uma queixada de burro e vou morrer de sede. Assim, olha a questão, né? Como é que Deus faz para que o homem não se sinta independente, para que o homem não se sinta forte, para que o homem lembre que essa força não vem dele, a sabedoria não vem dele, né? Que essas coisas não nascem aqui na terra. O cara que tinha matado 1000 poderia se sentir o tal, agora estava com sede e ia morrer porque não tinha água. Aí ele ora a Deus, reconhece sua limitação, Deus faz brotar uma água da rocha e ele bebe, né? Ele chama aquele local de Lai-Roi, se não me fala a memória, né? Assim, o Senhor dá um grande livramento para Sansão ali. Então por que Deus trabalha dessa forma, né? Por que Deus trabalha sempre na questão da fraqueza, da morte, né? Por que sempre a vitória de Deus é o seu filho espizinhado na cruz, né? Agradou o seu pai moê-lo e fazê-lo enfermar, né? Por que a vitória de Deus é sempre uma aparente derrota, né? Por que Deus toma esses caminhos, né? É um caminho que realmente não é o caminho da terra, né? O caminho da terra é diferente. A gente, quando tem um plano, né? O nosso plano é seguir alguma coisa assim de vitória em vitória, como a gente escuta hoje em dia, né? De vitória em vitória, né? Mas por que Deus toma esse caminho? O que Deus quer imprimir na alma de um homem, de uma mulher, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Aliás, o que é um homem de Deus, né? O nome já diz, né? É um homem que é de Deus. Não é um homem que pega meia dúzia de coisa, ora e 5 pessoas são curadas. Não é isso que está em questão. O homem de Deus é o homem que é de Deus, que está debaixo desse encabeçamento, desse senhorio. É o homem que é de Deus. Isso é o homem de Deus. Não importa a aparência, a obra que o homem faça ou deixa de fazer. Importa quem é o dono desse homem. Quem decide a vida desse homem. Quem diz para esse homem sim, sim, não, não, e esse homem abaixa, encurva sua cerviz e seja feito conforme o Senhor quer. Então são essas questões mais interiores que estão em jogo na vida de um homem de Deus. E não a obra que esse homem de Deus está fazendo num lugar, ou aqui, ou ali, né? Então assim, na compreensão assim, né, quando eu estava lendo, eu lembrei de Hebreus 5:8, né? Se algum irmão
pudesse ler, né? Nessa questão da fragilidade, esse versículo veio à minha mente. 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5:1. Então, olha que interessante, né? Nenhum homem nasce obediente. A palavra de Deus diz isso. Nenhum homem nasce obediente, né? Todos nós nascemos já, como a Escritura diz, desobedientes, destituídos da glória de Deus. E é engraçado que no início da nossa caminhada cristã, pelo menos eu percebo muito isso na minha vida, o nosso foco inicial é não desobedecer. Não é assim que a gente anda? Eu não posso desobedecer o Senhor. Caramba, o Senhor disse isso, não posso desobedecer. Aí um irmão vem e exorta, eu não posso desobedecer. E a gente fica andando boa parte da vida cristã tentando não desobedecer. Só que aí começa um processo na vida do homem e da mulher de Deus, que não é não desobedecer, mas aprender a obedecer em plenitude e maturidade. Esse é um processo de aprendizado. A gente aprende a obedecer a Deus. A gente não nasce obedecendo. A gente não ganha isso ouvindo, indo num seminário, fazendo uma coisa. Não é assim. Um homem, a coisa mais linda que um homem pode aprender enquanto ele está vivo na terra é aprender a obedecer a Deus. E só tem um caminho para você aprender a obedecer a Deus. É por meio do sofrimento. Não há outro caminho. Não há outro viés que Deus ensine o homem a obedecer sem o sofrimento. E Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, sem nenhum pecado, gerado pelo Espírito Santo de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Então aí realmente faz sentido o processo na vida de Davi, né? Se a gente parar um pouco para raciocinar em algumas questões, né? A gente fala assim, bem, como os homens de Deus aprenderam a obedecer, né? A gente vai para Abraão, né? O pai da fé. A gente vê um homem sem filho, né? A gente vê um homem sem herdeiro. A gente vê um homem que andou na terra, passou fome, desceu o Egito, né? Teve sua mulher lá, né? Cobiçada por aquele senhor daquela região, né? Teve um Ismael, teve um problema familiar terrível, depois teve que colocar o seu próprio filho para fora, nasceu Isaac, teve que sacrificar Isaac, teve problemas entre a serva e a mulher, né? Foi um homem que aprendeu a esperar muito em Deus. Então assim, aí você vai para Isaac, desde novo, carregou madeira nas costas para ser sacrificado, né? Teve um problema terrível, perdeu seus 2 filhos por causa de uma briga familiar. Jacó foi embora, Esaú se revoltou e casou com mulheres midianitas. Ficou sozinho ainda novo, terminou a vida cego, né? Abençoando de forma invertida os seus filhos, né? Aí vem Jacó. O que é o peso de você ser um patriarca, né? Aí vem Jacó fugindo, brigado com o irmão, trabalhando numa terra estranha há 20 anos, tendo 12 filhos, perdendo a mulher que ele mais amava, tendo sua filha Diná violentada pelos homens daquela região, andou manco, perdeu o filho que mais amava, José, e achou que ele estava morto. Foi assim que esse homem aprendeu a obedecer. E não vai ser diferente na nossa vida. O peso de um homem de Deus, o peso de um patriarca é esse. E não tem outro caminho a não ser as pegadas do nosso mestre. Não tem outro. Uma pessoa pode aprender a fazer alguma coisa, aprender a externalizar uma obra, né? Ter um pseudo-ministério, mas uma pessoa só aprende a obedecer a Deus por esse caminho. Não tem outro caminho. Então, se você avançar mais e olhar a vida de Elias, de Eliseu, de Davi, de José, como José aprendeu a obedecer, como Deus imprimiu a obediência na vida daquele homem.
Não foi com momentos de bênçãos. É isso que Jeremias fala. Não foi. O que faz um homem como Jeremias, então, profetizar 40 anos e ser obediente sem ver nenhum tipo de resultado? Como Deus prepara homens assim? Como ele forja homens assim? Né? Através do seu viés de sofrimento. Então, assim, por isso Paulo passou a se alegrar no sofrimento. Na carta aos Coríntios, ele fala assim: agora eu me regozijo e me alegro nas tribulações, né? Nas situações, nos naufrágios, porque ele consegue entender que aquilo é um processo do Espírito, não aquilo por aquilo mesmo, aquilo para ele se vangloriar numa situação desequilibrada, não, porque era um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, né? Onde o homem vai aprendendo a obedecer a Deus no detalhe. Ele não passa a obedecer só de forma genérica. O homem busca obedecer a Deus. Ele vai atrás da obediência, não por ele, não por Adão, por causa da obra da cruz. Por causa da obra da cruz. Ele sabe que não tem outro jeito de caminhar a não ser pela obra da cruz. Então, assim, ele passa a ver que o caminho é amar a cruz. Ele passa a ver que a vitória dele é realmente a cruz. Assim, o processo da operação da cruz na vida dele vai trazer realmente plena libertação e plena condição de aprendizado para obedecer a Deus. Então, o processo de aprendizado, de obediência a Deus é um processo de destruição. É um processo inverso do que a gente imagina, né? E bom que a palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus é como um martelo que vai como? Nos esmiuçando. É claro que o Senhor também, a sua palavra é remédio, a sua palavra é consolo, a sua palavra é direção, todo um equilíbrio, né? Nós só estamos ressaltando isso porque na atualidade, na cristandade atual, isso não é colocado. Então a gente não está colocando de forma desequilibrada. A gente está tentando ressaltar um ponto que hoje é esquecido para que isso fortaleça e a gente guarde isso, né? Então existe um processo onde a palavra de Deus vem para bater, para destruir, né? Para realmente arrancar, né? E através desse processo, né, ensinar o homem a obedecer, como o nosso Senhor aprendeu a obedecer, né? Então não é questão de ter que obedecer. Meu Deus, eu tenho que obedecer. Eu não tenho que desobedecer a Deus, eu tenho que isso. E a gente fica naquela paranoia, né? Aí uma hora a gente obedece, fica feliz, outra hora a gente obedece, vai lá para baixo, aí não quer nem fazer uma oração, não quer nem assim. A gente anda oscilando entre os resultados que na nossa mente nós contabilizamos do que obedecemos quando desobedecemos, quando na verdade Deus está interessado no aprendizado da obediência. Entende? Porque nós somos filhos, irmãos. Às vezes a gente não consegue entender isso. A gente desequilibra nesse ponto. Ou a gente banaliza a desobediência, ou a gente coloca a desobediência no pedestal. E aí a gente fica assim, obedeci e tal, aí a gente se sente como pudesse entrar na presença de Deus gritando, rindo, sendo uma benção. A gente desobedece e entra como? Chorando, cabeça baixa e tal. Como na verdade até o nosso entrar fosse relativo ao nosso grau de obediência e desobediência, e não a obra que ele fez por nós, né? Então a gente dá aquela rateada, todos nós, né? Damos essa rateada. Eu vi uma reportagem de uma atriz que fez uma cirurgia no coração, ela trocou uma válvula. Qual o nome dessa atriz? Alguém sabe que apareceu agora na televisão? Acho que foi domingo. Uma gordinha de cabelinho curto, fez muitas novelas. E ela falou uma coisa que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Ela disse assim, abriram ela, né? Trocaram a válvula, ela já passou por um câncer e já passou por uma ponte de safena há 10 anos atrás. Aí o câncer destruiu uma válvula e ela trocou essa válvula. Bom, eu creio que Deus permitiu que ela sobrevivesse, e o comentário que ela fez foi tremendo. Se você não mudar, ela falou assim, se você não mudar diante de uma situação, de um tratamento desse que eu passei, nada mais te muda. Mas ninguém mais te muda. Aquilo ficou, sabe, comigo. Falei, Jesus, é verdade. Só o sofrimento, né? Só as coisas difíceis da vida que faz com que a gente reaja a uma mudança, né?
a uma obediência. E ali ela não é crente, ela é ímpia. Mas ela mesmo assim teve essa teoria, essa experiência. Ou até um crescimento, um aperfeiçoamento. Você vê assim, a vida de Jó estava boa. Se a gente encontra um homem hoje como Jó, a vida dele estava boa no sentido assim, normal, ele era um cara temente a Deus, ele era um cara que sacrificava, intercedia pelos filhos, cobria a casa dele. Assim, né? Então, como é que você pode pegar algo que você já acha que é razoavelmente bom e aprofundar mais? Como é que você pode lançar raízes muito profundas? Não tem outro caminho. Não há nenhum personagem bíblico que você ache. Não há. Que viés você vai tomar? Que viés Deus vai fazer para que ele um dia possa falar assim, eu te conhecia, de ouvir falar, agora as minhas horas te vêm? Sofrimento. Mas é claro que Deus prepara esse processo. Você vê que Deus não dá testemunho assim. Deus não, olha só, você vê que assim, Deus não deu testemunho da mulher de Jó. Deus não falou assim, não, olha a mulher de Jó, que não se desvia. Não, Deus não deu. Deus sabia quem era a mulher de Jó. Deus sabia que quando a coisa apertasse, ela ia mandar uma santa Deus e morre. Deus não falou isso pro diabo. O problema não era dela que Deus estava dando testemunho. Era de Jó. Era Jó que ia passar por aquele momento. Era Jó que ia passar por aquela situação. Agora, aí você vê como é que você... Aí por isso que parece que o bom de Deus passa pelo ruim, e por isso que todo mundo corre. Por isso que o caminho é diferente, ele é estreito. Porque como é que você chama a atenção das pessoas? Vem cá, esse caminho é bom. Aí a pessoa vem. Como é que você vai falar assim, ó, vem pro ruim, que é bom, que vai ficar tudo bom. Vem para o caminho bem estreito, vem para a cruz, mas você vai ter vida e ressurreição. Cara, se a pessoa não vier por fé, porque o Espírito de Deus está sendo, ela não vem. Por isso Paulo falou assim, é loucura para o mundo. Não tem como eu pregar, as pessoas chegarem até mim, se o Espírito de Deus não convencer. Porque paradoxalmente não tem como. O que a gente faz hoje em dia? A gente tenta vender a coisa boa, pô. Tu para de sofrer. Venha e para de sofrer. Só que qual o problema de parar de sofrer? É que você não vai chegar no bom de Deus. Você não vai chegar na vida, na ressurreição. Você vai chegar numa vida muito natural aqui da Terra e talvez com um pouquinho menos de problema. Como é que se chega na vida plena, na vida abundante, na vida acima de toda e qualquer situação? Pela morte. Não tem como. Se não padecer com Cristo, não desfruta de glória. Se não padecer com Ele, também não tem como ter peso de glória nas costas. Não tem como experimentar a glória. Então assim, por isso que Hebreus diz que Moisés, olhando e vendo essa glória, abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó para andar num deserto, perambulando e dirigindo um povo. Porque onde está o segredo? E Jesus, indo para a cruz, vendo que ia gerar muitos filhos para a glória, suportou tal aflição e adversidade. Então, onde devem estar os nossos olhos? É como se você estivesse aqui, está tudo acontecendo. Meu irmão, pode estar tudo desmoronando, mas os teus olhos têm que estar lá, ó, sem titubear. Se tirar os olhos de lá, como disse a garotada hoje, babou. Porque a gente fica sem uma referência, né? Se a gente tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, a gente fica sem referência, a gente olha o que está ao redor, o que está ao redor realmente turba o nosso coração e aí a gente começa a correr para parar de sofrer. O resumo é isso. Tirou eles lá, viu, tá tudo assim, corre, entra em qualquer coisa para a gente parar de sofrer. Se é macumba, se é evangélico, se é corrente, não importa. Entra e para. Mas por quê? Porque a pessoa perdeu a visão celestial. Ela perdeu o que ela recebeu de precioso. Que foi a visão celestial que ela recebeu. Por isso que não importa os dilemas, os problemas. Olha a história dos homens. Não importa o sofrimento e a adversidade. O que importa é não tirar os olhos da visão celestial. O que importa é ficar bem firme, olhando para o Cristo. Porque, irmão, se estiver olhando para lá, é uma coisa miraculosa. Se você estiver olhando para lá, você pode estar sobre a água, mas você não afunda. O que Jesus ensinou para Pedro. Olhou para dentro, parou um segundo, raciocinou. Quando a mente está pensando em conformidade ao céu,
Você vai ser louco, né? Vai falar, babou, o cara pirou, meu irmão, tá rindo e tal. O cara pirou. Parou e pensou na terra e pensou assim, mas como é que eu vou fazer isso? Mas como é que eu resolvo? Mas eu tô numa... Caramba, eu tô numa lama geral. Babou, afundou. Exato. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro... Areia movediça. Areia movediça. Caiu, meu filho. Pedro, não é o que você está pensando. É para onde, para quem você está olhando. Para quem você está olhando. Pedro, não importa o peso que está nos teus ombros. Não importa a circunstância que você está passando nessa terra. Você pode estar em muita alegria ou você pode estar totalmente destruído. Se você estiver olhando para mim, Pedro, para mim, você vai ficar sobre as águas. Isso é um milagre. Isso é um milagre na vida cristã. Não é só fazer uma perna crescer. Isso é um milagre. É alguém andando sobre as águas de uma forma espiritual. Então você fala assim, não, é impossível suportar isso. E no Senhor todas as coisas são possíveis. É isso que caracteriza digamos assim, como Deus vai fazer isso? Por que Deus toma esse processo do sofrimento? Porque Ele avança em ensinar o homem a obedecer, porque Ele quer que o seu povo atinja o seu testemunho. E o testemunho de Jesus antes do jardim do Getsêmani foi para os seus discípulos assim, agora vem aí o príncipe desse mundo, mas deixa ele vir, porque ele não vai encontrar nada dele em mim. E esse é o testemunho que Deus deseja alcançar no meio da sua igreja, do seu povo. Que o seu povo levante a voz e diga, deixa ele vir. Ele não vai encontrar nada dele na gente. Ele não vai encontrar a forma de pensar, a forma de correr em dinheiro, a forma de uma alegria temporária, a forma de se ter o que quer na hora que quer. Ele não vai encontrar nada disso na gente. Como Deus faz isso? Pelo sofrimento. Quando o homem entende isso, ele descobre que ele pode se alegrar no sofrimento. É outra coisa paradoxal. É o ainda que de Deus. É o ainda que de Abacuque. Como alguém pode orar ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque a gente acha que se a gente sofre, que a gente não pode se alegrar. Na nossa cabeça é assim. Mas nós estamos falando de reinos diferentes. A gente pode estar num processo como o Abacuque, ainda que, mas todavia me alegrarei no Senhor. Né? Então, isso eu creio é um processo assim, que o Espírito de Deus deseja amadurecer na minha, na nossa vida, na vida do povo do Senhor, do testemunho do Senhor para os últimos dias. É necessário que o povo de Deus avance no ainda aqui. Porque hoje o povo de Deus não está no ainda aqui. O povo de Deus está querendo o que aquele ali? Não é que ainda que não haja pasto no curral, estou orando todo dia para ter pasto no curral, parceiro. Ou você acha que eu faço campanha 7 dias para quê? Você acha que eu jejuo sobre um monte para quê? É para ter o pasto no curral. Só que o processo do Espírito Santo é o contrário. É ainda que. Aí Deus tira. É ainda que, é o contrário. É se você for, não leve 2 túnicas. Não leve nada. Não leve nada. Olha só que processo destrutivo. É o poder da obra da cruz destruindo Adão. É Deus batendo tanto em Adão até ele não ficar de pé. Que bom que o último Adão conseguiu essa vitória para a gente. Glória a Deus. Glória a Deus, porque o último Adão conseguiu essa grande vitória para a gente. Glória a Deus, porque Adão foi para a lona. Né? Foi esmiuçado. E nós podemos usufruir desse esmiuçado. Glória a Deus. Nós podemos entrar nesse processo de humilhação e de destruição em Cristo, para que algo permanente, eterno e glorioso seja edificado em nós. Glória a Deus. Mas como? Se o nosso entendimento não for renovado? Como se não se vê por esse lado? Parece que a nossa mente continua ainda pensando em conformidade com Adão. Quantas vezes eu paro no meu dia e me vejo pensando como Adão? É assim, é uma coisa, né? E às vezes você escuta a pessoa falar. Outro dia estava uma irmã
contando uma necessidade e tudo, e ela falou, meu Deus, né? Ela citando, eu na verdade peguei aquilo pra mim, assim, né? No entendimento, né? Ela falou assim, pô, tô passando uma prova terrível e tudo, o meu marido me deixou e, né, o marido dela tava com um amante na mesma rua e ficava passando com a mulher na frente da casa dela. E ela falou assim, como eu estou sendo humilhada, né? Só que esse como eu estou sendo humilhada, e a gente entende o sofrimento, que a gente é humano, ninguém está querendo fugir disso, mas na verdade quem está sendo humilhado é ele, que está andando no caminho do diabo. É ele que está transgredindo a lei de Deus. O envergonhado é ele. Ela está em fidelidade. Só que o entendimento carnal, humano da terra faz com que ela se sinta humilhada. Ela lê a palavra e não entende. Ela olha a situação e não consegue compreender. Por quê? Não tem uma mente renovada. Se ela tivesse uma mente renovada, sabe o que ela ia compreender? Meu Deus, o Senhor me guardou. O Senhor me conservou em fidelidade. O Senhor fez que eu não pagasse o mal com o bem, mas Ele guardou meu coração no dia da aflição. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida dele. Que o Senhor possa abrir os olhos dele. Mas como orar sem entendimento? Como posicionar a arma da oração se o entendimento ainda é terreno, não é espiritual? Para onde a gente vai dar tiro? Para onde a gente vai apontar a arma? Davi está passando por esse processo. Para que eu reconheça a minha fragilidade. Para que eu reconheça que não é a minha força que governa esse povo, mas o Senhor é rei desse povo. Amém. Sou apenas o teu servo. Então, pode me balançar mesmo. Fala no Salmo 119. Que bom eu ter sido afligido. Que bom o Senhor acabar com a minha força. Que bom o Senhor me botar no fio da navalha para eu entender que realmente o Espírito de Deus já tem a força necessária para eu viver. Ele já tem a paz, a graça, a alegria, tudo vem dele. Tá tudo nele. É só deixar vir. Eu não preciso ter a minha. Eu posso desfrutar da dele. Porque tudo que ele conquistou, ele deixou pra gente gratuitamente como herança. Direito na cruz. Assinou. Maravilha. Falou assim, é direito. Você pode estar na pista, parceiro. Eu deixei herança de alegria pra você. Acabou. Acabou. Você pega e usa. É do céu. Ah, mas Senhor, mas não tem como. Mas não precisa como. Tá vindo do céu, pô. Não tá vindo da terra. Amém. Pra que você tem que receber a boa notícia pra ficar alegre? Não é daqui essa alegria, pô. Senhor, mas tem 10 mil ao meu lado, 1.000 ao outro lado caindo. Então, eu deixei na cruz a herança da paz pra você. Amém. Vem do céu. Não precisa as coisas estarem tranquilas pra você estar em paz. Você pode desfrutar. Tá tudo aqui. E a gente, eu pelo menos vou falar, abrindo mão disso para tentar eu conquistar uma paz. Para tentar eu resolver os problemas no meu trabalho e ficar tudo tranquilo. Para eu tentar resolver a minha vida e ficar tudo em paz. E rejeitando algo gratuito que me foi dado. Aí eu me vejo realmente lutando contra a operação da cruz. Amém. Vejo como Jacó lutando contra Deus. Lutando contra Deus. Mas que bom que é Deus que nos vence. Amém. É o que Paulo falou. Que bom que no final eu posso estar até lutando, mas que bom que no final você vai acabar comigo. Amém. Que bom que no final vai ficar só o Senhor em mim. Que bom. Então assim, é realmente um processo que a gente começa cortando a orelha das pessoas com o Pedro. Né? A gente começa dizendo coisas bonitas para Deus. Pode todo mundo largar, eu não vou largar. Senhor, pode todo mundo abandonar, eu vou continuar aqui. O pessoal fez isso, mas eu vou estar aqui, Senhor, todo dia no meu devocional. A gente diz muita coisa bonita para Deus. Eu jamais vou te largar, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida, na minha juventude, o Senhor é um Deus tremendo, eu estou com o Senhor e não abro nunca. A gente diz coisas lindas para Deus. Mas o que Deus está interessado mesmo, e a gente não pode, às vezes não tem como falar isso, mas o que Deus está interessado mesmo é no nosso fracasso. Amém. Porque é no nosso fracasso que a palavra se torna verdade dentro da gente. Amém. É no dia da fragilidade. É no dia que a gente olha sem graça para Jesus Cristo de Nazaré.
e não tem palavras para falar. Quando a gente não tem oração para falar. Quando a gente olha e fala, Senhor, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aí é nesse dia, irmãos, é nesse dia que algo mais genuíno começa a ser construído na nossa vida. Amém. Entendeu? É no dia do sem graça. É no dia que você... Repara bem, Pedrão estava sempre na frente, né? Era o primeiro a gritar, dar a revelação e tudo, vamos lá, não vamos. Naquele dia, depois da ressurreição, cadê o ímpeto? O homem nem falava. Jesus que teve que perguntar a Pedro, tu me ama? Ele nem falava. Parece que ele ouviu as palavras de Salomão, não? Sejam poucas as tuas palavras quando entrares na presença do teu Deus. Não seja precipitado no falar. Agora, aquele homem tão forte, aquele homem com tanta oratória, tão pregador, agora está calado diante de Jesus. E é isso que Jesus quer, é isso que Salomão falou, que a gente fique calado em silêncio na presença dele, aguardando a sua voz. Como é que ele nos ensina a ficar em silêncio? Por meio do sofrimento. Por meio do trabalho da cruz na nossa vida. Como é bom quando a gente aprende a ficar em silêncio diante de Deus. Porque aí Ele faz as perguntas, não somos mais nós. Senhor, o que você vai fazer da minha vida? Senhor, não sei o que, Senhor, o que vai acontecer? Senhor, mais isso, Senhor, mais aquilo. E o Senhor faz as perguntas certas, né? Ei, tu me amas? Né? São umas coisas assim que realmente é muito difícil, assim. Às vezes a minha mente fica assim, eu fico pensando. Queria só ler aqui um texto em Atos, que o Rafael citou, questão da visão celestial, dando uma sequência nisso que o irmão está falando, né? Porque, como o irmão falou, isso é um pouco loucura, esse evangelho, né? É loucura. Um pouco não, né? É uma loucura, né? É impossível para o homem natural compreender isso, né? E Paulo diz assim, né? Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que o quê? Que se arrependessem e se convertessem a quem? A Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Aí ele disse, por causa disso, dessas obras dignas de arrependimento, prenderam-me. Alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto aos pequeninos como a grandes, nada dizendo, olha só, nada dizendo, que maravilha, senão os que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo ia ser, glória, está falando de glória aqui não, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O Senhor está preparando a gente, irmãos, não é para essa terra aqui. Essa terra que o Senhor vai acabar com ela, vai destruir. Que adianta a gente buscar herança nessa terra, irmãos? Paulo falou, se esperamos alguma coisa dessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens, irmãos. Por que a igreja está tão ansiosa por essa terra? Oh, irmãos, quantas vezes os irmãos, às vezes, se reúnem, você percebe que a intenção do coração é para demonstrar o que o Senhor tem feito na vida dele nessa terra. A reunião dos santos não é para desfrutar de Cristo, mas é para dizer assim, ó, irmão, eu sou mais que vencedor, sou abençoado no que o Senhor me deu ali fora, tá ali, ó, vamos lá ver a minha bênção. Irmãos, isso é muito miserável. Causando revolta ainda nos outros. Isso é lixo, irmão. Isso é lixo. Isso não é Cristo. E o Senhor vai destruir isso, irmão, sabe por causa de quê? Porque na Nova Jerusalém não pode haver isso.
A Nova Jerusalém só tem lugar para Cristo, irmãos. Sabe o que é Cristo? Amor. Sabe? É a unidade amalgamada do homem perfeito com Deus Criador. Irmão, é algo tão sublime. A Nova Jerusalém, a Escritura diz que eis que a Nova Jerusalém desce do céu, vem para a terra. É aqui, irmãos, a Nova Jerusalém vai aqui. Não está lá em casinha de ouro, pedra de diamante, você vai lá para o céu, não, irmão, sai fora disso. E lá para lá não tem lugar, sabe, de orgulho, soberba. O Senhor vai ter que destruir, como o irmão está falando. E é duro, irmãos, o discurso é duro. Paulo falou aqui que prenderam ele por causa disso. Mas ele disse que ele não foi desobediente, ele permaneceu. Graças a Deus por Paulo. Ele não foi desobediente, mas ele foi fiel. Mesmo prendendo ele. Irmãos, precisamos aprender a desfrutar disso. Porque senão vamos ficar igual Paulo. Paulo, uma certa vez na caminhada dele, ele ficou. Ele ficou na porta do reino. Porque uma coisa é a gente entrar no reino, outra coisa é a gente ficar na porta. Sabe o que acontece com a gente? Às vezes a gente abre a porta, entra um pouco, desfruta, fecha e sai fora, fica do lado de fora. Porque Paulo falou assim, o bem que eu quero, esse não faço. Mas o mal, sim, o faço. Irmãos, quantos irmãos estão na caminhada assim? Vai lá, entra no reino, desfruta um pouquinho, depois fecha a porta, sai. Vai lá. Aí você tem que, a gente precisa aprender a desfrutar. Porque o Senhor, irmão, sabe por causa de quê, irmãos? Agora a gente tem o azeite da graça de Deus. Vamos sofrer, mas o Senhor vai cortando o Adão com azeite. Sabe? Com azeite. Ele vai cortando a carne no azeite. Irmãos, mas no milênio, a carne vai ser cortada a seco, porque não vai ter azeite. Irmãos, vai doer. Porque agora o Senhor ainda dá uma anestesiazinha, que é o Espírito Santo dele. Por isso agradecemos pelo Espírito Santo de Deus, porque ele corta a nossa carne, mas ele envia a anestesia, que é o Espírito Santo. Porque quando ele está cortando a nossa carne, o Espírito Santo está nos regozijando. Irmão. E quantos irmãos estão jogando isso fora, irmãos? E a carne vai ser cortada depois sem o Espírito Santo. Porque vai terminar o tempo da graça. Não fecho questão, sabe? Essa é uma maneira que a gente tem que interpretar. Totalmente aberta, irmãos. Misericórdia minha. Tem misericórdia de mim. Mas, segundo o que a gente entende na palavra, vai chegar o tempo que o Senhor vai cortar a carne, irmão, sem azeite. E aí, não é assim? Que acabou os azeites das 10 virgens? Acabou o azeite. Não tem mais azeite para cortar a carne. Vai ser sem azeite. Que triste, irmão, porque vai doer muito. A Escritura diz que vai haver pranto e ranger de dentes nesse dia. Mas, Senhor, teu nome profetizei, teu nome fez aquilo, teu nome... Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Significa que eles não são filhos? Não, o Senhor não falou. Para os que não são filhos, ele falou, apartai-vos de vós, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Aqueles são que não confessaram o Senhor. Mas os outros não. Os outros falaram que pregaram, expulsaram o demônio, fez um monte de coisa. Mas na carne dele, fizeram tudo, irmão, até curou. Curou no nome do Senhor. Curou porque o Senhor é fiel à sua palavra. Ele é fiel. Usou o nome do Senhor, vai emanar. Mas, irmãos, não está conhecendo o Senhor. Não tem recheio, o negócio está vazio. O vaso é oco, irmão. Irmão, que duro. O vaso é oco, varão. Não tem conteúdo no vaso. O vaso não está recheado de Cristo. Porque o vaso está confiante nele. O vaso não está calado. O vaso está ativo, está buscando muita glória. O Senhor nos livre de nós, irmãos. Que o Senhor possa destruir a gente, mas destruir agora com azeite. Consolador. Irmão, que perfeição é a gente ser destruído com o Consolador. Irmãos, isso é graça. Porque o Senhor está ali no pé do ouvido do Espírito Santo. Irmãos, quando eu ouço a voz do Senhor, irmão.
irmãos, como precisamos voltar nossa visão para a visão celestial e abrirmos mão. Porque quando a gente olha para a terra, nos prendemos aqui, as circunstâncias nos abalam. Tudo nos abala, irmãos, porque somos carne. Mas estamos olhando para a Nova Jerusalém, aquilo que o Senhor tem preparado, irmãos, para aqueles que o amam. Vivemos por fé, irmãos. Vivemos por fé. Por fé. Que o Espírito Santo nos ajuda. Irmão, se a gente parar para pensar, vão chamar a gente de louco. Daqui a pouco tem alguém vindo aí prender a gente. Vão falar, poxa, o moço só está falando de sofrer. Vão prender, daqui a pouco a gente está indo ao jantar. Porque, irmãos, infelizmente não é isso que está sendo pregado. Não é conversão, não é arrependimento, não é metanoia, irmãos, como diz no grego. Metanoia é mudança de mente. Mas é que aproveitar essa mente caída para fazer a obra de Deus. Não tem condição, irmãos. A obra de Deus, o homem não tem condição. Sabe? Que a gente possa pedir a ajuda do Espírito Santo para que nos introduza nessa verdade. Irmãos, são riquezas, são grandes coisas que o Senhor tem dispensado para nós. São coisas que, irmãos, o maior dinheiro desse mundo não paga. Irmão, não paga. Não paga. O homem mais rico desse mundo não tem condição de comprar as palavras de Deus. Não tem, irmãos. Que o Senhor possa devagarzinho, abrindo, pegando como que aquele açougueiro que faz assim, sabe? Vai fatiando. A palavra não diz assim lá em Hebreus 4. Quer mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir. O Senhor está fazendo assim, mas com azeite. Obrigado que tem o azeite. Irmãos, tem o azeite. Que o Senhor nos ajude. Amém. Irmãos, não abra mão do azeite hoje. Não abra mão. Não vai pelo mais fácil. O caminho mais fácil, irmãos, hoje é melhor. Confesso para os irmãos. Poxa, irmãos, quantas vezes a gente tem que ir com um conflito interior. A gente fica esmurrando a nossa carne num conflito. E vamos para diante do Senhor porque é difícil, irmãos. Poxa. Difícil. Mas, irmãos, tem um prêmio esperando para nós. Amém. Paulo falou, combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. A mim está reservada a coroa que da vitória? Não. A coroa da vida. Paulo conseguiu a coroa da vida. A coroa da vida. Irmãos. Que maravilha. Perdoa pelo tempo, irmãos. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Olha a diferença entre o que Davi está enxergando, que ele diz assim, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Então, como é que um homem, assim, mesmo um homem, vamos botar assim, entre aspas, mas assim, mesmo um homem do povo de Deus, né, quando ele se sente muito firme, muito decidido, ele entende tudo, ele sabe como fazer tudo, né? Ele acha até que ele deve governar os irmãos, né? Ele acha até que ele deve se pôr para cuidar das outras pessoas, né? Quando ele se coloca nessa posição, significa que esse homem conhece pouco a Deus. Porque o homem que está bem próximo de Deus, ele diz assim, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Senhor, eu não tenho condição de cuidar de ninguém. Eu não sei. Era isso que Moisés falava para Deus. No fundo, o tempo todo é que a gente figura na nossa mente os homens de Deus do Antigo Testamento de uma forma... Mas na verdade,
O que José sabia? O que José sabia quando foi vendido? Nada. O que José sabia quando foi para a cadeia? Nada. O que José sabia quando ficava servindo preso? Nada. Olha só. Você imagina a pessoa olhando. É essa que é a incoerência, né? Talvez assim, realmente é a mesma incoerência dos irmãos de Davi. Não dá, parceiro. Não dá para aceitar que esse cara vai ser o rei. Não tem condição, não tem lógica. Não tem lógica. Não pega, não dá para. Esse cara não dá. Esse cara que é o profeta, esse boiadeiro, esse cara não pode ser. Mas não é assim. Olha só, o homem tentando determinar como deve ser a obra de Deus. O homem tentando achar que ele é o dono da casa. Olha só que interessante. Mas olha o que o dono da casa disse para Jeremias aos 17 anos. Assim, aos 17 anos, olha o que Deus disse para um menino. Jeremias, eis que a minha mão toca os teus lábios. E eu, Deus falou, ponho a minha palavra na tua boca. Pensa um pouco nisso, irmão. A palavra de Deus não está na boca do homem pelo seminário que ele fez, pelo quanto ele estudou disso aqui, pelo quanto ele ouviu pregação. Deus é que pode colocar a palavra dele eterna na boca de um simples homem. Porque essa palavra que arranca, destrói, constrói e planta é dele. Essa palavra é o próprio Cristo. Agora você imagina então quando, né, houver um amadurecimento do povo do Senhor, da igreja do Senhor, Cristo crescendo em cada um dos irmãos, nenhum irmão querendo dominar os outros irmãos, nenhum irmão querendo estar à frente, né? Todos com aquele temor dos discípulos. Senhor, livra-nos. Livra-nos de tentar ser proeminente na frente dos irmãos. Livra-nos de tentar ser alguma coisa. Guarda-nos para que ninguém seja nada. Para que o Senhor continue crescendo em nós e no nosso meio. Você imagina a riqueza de palavra manifestada, irmãos. Amém. É muito tesouro. É muita glória. É aquilo. A lei constitui sacerdotes, homens imperfeitos. Mas a palavra do juramento constitui um filho perfeito para sempre. Para sempre. Para sempre. Então, assim, como isso é importante? É claro que no momento da aflição a gente não entende isso. E Deus sabe que a gente não entende. Deus não tem problema com isso, não. Deus sabe que no momento do sofrimento a gente quica, cada pulo assim de 2 metros. Deus também sabe disso, Ele não se incomoda. Ele não se incomoda. Ele sabe que a gente torce, como Davi falou aqui, ó, o peito esbravejando, né? O peito ateando fogo, né? Ele sabe de tudo isso, mas Ele não se incomoda. Desde que no final da nossa oração a gente fala assim: Senhor, se for possível, eu sou teu filho, se for possível, eu não queria tomar esse cálice. A gente pode orar assim também, Deus não tem problema com essa oração. Mas, todavia, contudo, entretanto, seja feita a tua vontade. Se for passar por cima, passa. Sei que vai doer. Se for ter que arrebentar todo, arrebenta, vai doer. Mas eu sei que esse é o melhor de Deus. Não o melhor que pregam aí. Esse é o melhor de Deus. Ele diz assim: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Olha o que Davi está vendo, cara. Eu fico imaginando Davi orando isso e falando assim: quanta preocupação eu já tive, Senhor, todo lixo, filisteu aqui, o outro problema ali, aquela cidade que eu tenho que negócio, aqueles caras que não saem, eu tenho que aumentar o território. Cara, quantas vezes eu fiquei inquieto em vão. Gente, só mudou os problemas, mas o nosso coração mesmo. Meu Deus, mas eu tenho que resolver aquele problema, o negócio, a carteira não sai, eu vou perder esses anos no INSS, vou fazer não sei o que, meu trabalho, agora o nego mudou meu lugar, agora eu tenho que... Meu Deus! Aí a gente para e fala assim, todo inquieto. A gente fala assim, em vão se inquieta o homem. Em vão. E a gente se inquietando, e fala assim, rapaz, você está inquieto.
Tu tá preocupadaço mesmo com a tua vida? É em vão isso, parceiro. Isso é em vão. Tu não tá entendendo, tu tá gastando energia onde não precisa gastar, Rafael. E eu vou devagarinho, mas eu não quero parar, né? Mesmo que seja bem devagarinho. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Junta aqui isso aqui pra você me aposentar daqui a pouco. Vai tudo. Cadê a aposentadoria do cara? Tudo que ele investiu pra poder ter o dinheiro. Foi tudo. Porque pra que se juntar? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe. Né? Então assim, é melhor que a gente junte o tesouro onde a traça não pode roer e onde o ladrão não pode roubar. Esse versículo hoje em dia o pessoal não gosta de pregar. Ninguém quer depositar nessa conta. Ninguém, por causa da mentalidade que a gente não, eu ainda não mudei. Você quer botar onde dá lucro. Tem dois negócios, um dá, outro não dá. Você quer botar onde dá, onde dá. Dá agora, meu irmão. Dá amanhã. Eu boto aqui a benção amanhã. Botar num lugar lá em cima. Tudo bem, o ladrão não rouba, a traça não pega, mas eu também não posso pegar de volta. Esse negócio não tá bem, não. Isso aí é investimento a longo prazo, pois eu não quero, não. Há 40 anos, isso aí não é isso, não. É o que o jovem rico pensou. Tem. Diante do jovem rico, tinha um conflito. Há 2 tesouros na minha frente. Qual que vale mais? Ao que eu tenho e a Cristo. 2 tesouros. Eu fico pobre para ficar mais rico ainda. Essa é a lógica do reino de Deus. Só que aí entra o medo. Às vezes a gente preferir ter aqui da terra ser medíocre mesmo. Ter um esqueminha de vida que a gente confia, que a gente dá tudo certinho, né? Eu digo isso pra mim, não, o esquema dá tudo certinho, eu confio no meu esquema de vida. Que esquema de vida? Que certeza um homem pode ter? Ninguém tem garantia de nada, a não ser da palavra de vida eterna. O resto não tem garantia. O resto a gente busca ter certeza que não tem. A certeza é Cristo. Por isso que o Senhor fala, né, que ele fala que o reino de Deus é como um homem que compra uma terra, não tem isso, tem da pérola, ele fala que vende tudo que tem para ter aquela pérola preciosa, né? E ele vende tudo que tem para ter aquele pedaço de terra que tem aquele tesouro escondido. Às vezes eu li aquilo e falava assim, não faz sentido nenhum. Mas você vai caminhando, né, com o Senhor e vai vendo que assim, tudo é... Você trabalha, você viaja, a gente sai de férias, faz, acaba, e aí? E as coisas vão acontecendo e então... Já quer sair de férias de novo? Não, mas sempre é curioso porque... Mas assim, eu lembro que a primeira vez, eu sempre, antes da gente viajar a primeira vez assim pra fora, eu fiquei numa expectativa, eu achava que aquilo seria o suprassumo do negócio. E aí eu colocava assim uma ansiedade, como se aquilo fosse me colocar de uma forma, num êxtase, assim. Aí você vai, tudo acontece. É isso. E todas as coisas da vida são assim, né? E aí quando o Senhor fala disso, eu tava aqui também, em vão se agita. O que eu vou esperar? E agora, Senhor? No final de tudo, né? O que eu vou esperar? No final é a questão do manual de instrução, né? A gente só pode usar uma coisa quando a gente sabe como ela funciona. E aí a gente precisa ir à gênese da questão e entender que Deus criou o homem limitado de propósito. Diferente do resto da criação, Deus criou o homem limitado de propósito. Deus deixou faltando uma peça, que é o próprio Cristo, que é Ele mesmo. Não funciona sem. Não tem alegria, não tem satisfação permanente sem. Ele falou assim, parceiro, agora vai, roda tudo aí, você vai entender. A única tomada que você vai ligar e vai funcionar o aparelho é Cristo.
O resto tu bota 220 queima. Vai aloprar, faz isso, faz aquilo, busca, cada um busca de um jeito. Um busca cheirando, o outro enchendo a cara, o outro enriquecendo, o outro trabalhando muito. No final, o que todo mundo quer é fazer a máquina funcionar. Só que o homem só funciona com Cristo. Ele foi criado dessa forma. É comprar um carro a diesel para botar álcool, não funciona. Às vezes o homem passa a vida toda tentando funcionar, entender, tentando, né? E assim, caramba, realmente, para quem iremos nós? Amém. Para quem? O Pedro não funciona. Já tentei botar álcool, não anda. É só Cristo mesmo, né? Então, aí ele pergunta isso. E eu, Senhor, que espero? Está perguntando para Deus. Olha que pergunta interessante. Não é um dia de alegria. Não é um dia de, né, tremenda festa. É um dia que ele está, né? Mas como Salomão também disse, melhor é o luto, onde há reflexão, do que grandes festas, né? Ele fala assim, tu és a minha esperança. Já não espero mais nada. Me tornei rei, governei sobre Judá, Jerusalém, muitas mulheres, muitos filhos, muito tesouro, venci gigantes, venci guerras. Poderia tentar assim, né? Sou um cara, glória, sou um cara realizado como guerreiro, como... Sim, Senhor. Sabe o que ele fala aqui assim? É, na verdade, todo homem, por mais que firme esteja, é pura vaidade. Né? Justamente completando o que você está dizendo aí. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Interessante isso, né? Eu fico assim pensando, nessa terra a gente vai colher aquilo que plantou. Para ser mais específico, eu quero dizer o seguinte: quando um dia nós estivermos diante de Deus, né, o que a gente vai apresentar? O que é importante, Senhor? Aí que é as obras da minha mão, né? Eu fico pensando sobre isso. Quando eu estiver lá com Deus, Alexandre, o que você tem aí para mim? O que você fez lá embaixo para mim? Né? Isso me preocupa muito, porque a gente corre atrás de tantas coisas que naquele grande dia, será que vai servir para alguma coisa? Né? Eu quero uma casa, eu quero um carro, quero me estabilizar profissionalmente, quero montar uma igreja, quero ter 100, 300 ovelhas, quero ter 300 células. Mas será que tudo isso, tudo que eu conquistar vai fazer diferença lá em cima com o Senhor? O que eu fico pensando assim, meu Deus, eu quero fazer as coisas, quero fazer a tua obra, eu quero me dedicar às coisas que o Senhor me deu. Pelo menos assim, eu enxergo que através da vocação que o Senhor me deu, a gente trabalhando, cada um com a sua, né? Trabalhando firmemente, tal, porque foi o Senhor que deu, é da vontade dele, né? Por menor até que seja a tua vocação, a tua função, se você botar aquilo em prática, obedecendo, fazendo o que Deus quer, trabalhando nessa direção, pelo menos você vai chegar lá em cima, né, vai ter o que apresentar ao Senhor. E eu fico com esse questionamento, quero que vocês fiquem também. Nós precisamos pensar nisso. Será que eu estou caminhando? Será que eu estou andando na presença de Deus? Preocupado com isso, né? Mais comigo ou mais com o Senhor comigo, né? Então eu fico pensando nisso, porque eu vejo até textos na Bíblia que falam sobre homens que cumpriram o seu chamado, a sua vocação, foram assim, tiveram destaque, como o apóstolo Paulo, né? Ele foi chamado para aquilo, ele correu atrás. Eu preciso disso. Eu não sei se eu me cobro muito, mas eu quero um dia viver isso, né? Então, que cada um fique com esse questionamento, né? Você falou, lembrei de um versículo, Xande, que pode ajudar até a gente nesse esclarecimento, que foi uma das poucas vezes que se ouviu uma voz do céu em 6.000 anos de história.
poucas vezes veio uma voz do céu, audível. Isso a gente tem que considerar, irmãos. Não é todo dia que o céu abriu e veio uma voz lá de cima, não, irmãos. Desde Adão, não foi todo dia, mas esse dia, essa voz veio do céu. E ela falou algo impressionante. Ela disse assim: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Sabe o que Jesus Cristo tinha feito aqui até agora? Nada. Nenhuma cura, nenhuma pregação, nenhuma ressurreição, nenhuma obra. Porque não é nisso que ele se agrada. É no que é, não no que faz. Assim, esse é o meu filho amado. Amém. Mas até aqui o que ele andou? Em obediência. Ele não tinha feito nada. Mas na sua infância foi obediência aos seus pais. Na sua adolescência foi obediência. Andou em obediência. Lembra do aprender a obedecer? Na verdade, quando o homem cumpre o chamado dele, o mais importante para Deus não é o fato da obra do chamado, mas da obediência à posição que Deus colocou aquele homem no chamado. A obediência é ligada à fidelidade. Por isso que pouco importa se o cara pregou e 10 mil se converteram, ou o cara pregou e 2 se converteram. É isso que está em jogo. Assim, o que na verdade Deus está olhando é o aprendizado. Não é nem a obediência pontual que a gente está falando. Ah, foi ali, mandou ali, ou foi ali. Não. É o processo de aprendizado da obediência. É de estar onde precisa estar. É assim, mas não é em si. O que eu queria só destacar aqui, assim, que é importante, eu acho, para a gente pensar, que não é a obra pontual. Não é assim, pô, agora Pedrão está deslanchando, pregou 3 mil, se converteram e tal, ele falar com o coxo. Não é. É que agora Pedro está aonde ele deve estar no corpo. Entende? É nesse processo, você está ali. Então, assim, ali, pessoal, então a voz vem e fala assim: o que nós deveríamos almejar? Que essa voz também desse testemunho a nosso respeito. Isso eu acho que para mim seria assim, na verdade não é o que as outras pessoas vão enxergar da gente, mas você imagina o céu abrir e falar assim: ó, esse é o meu filho Demetrio, em quem a minha alma se compraz. Imagina se eu ouvir isso do céu. Irmão, isso deveria nos bastar. Só que no mundo de hoje, na cristandade de hoje, no fundo isso não preocupa. O nego não quer saber o que a voz acha. Com a mentalidade. Quer se enquadrar e se destacar conforme o pensamento atual. Entende? Um detalhe que a gente vê na carta das igrejas, né? Igrejas que aparentemente estavam sendo assim maravilhosas. Lembrou bem. Aprovadíssima, mas Deus reprovou elas completamente e mandou que elas mudassem, voltassem até o primeiro amor, porque aquilo que elas estavam fazendo não estavam servindo de nada, né? E a mais fraquinha de todas, né? A mais simples. Deus falou assim: olha, eu vou colocar todos os teus inimigos, né, prostrados aos teus pés, porque obedeceste a minha palavra, pois fiel com a minha palavra, né? Essa condição é interessante você ver. Hoje o nego já botou João Batista no pedestal, mas pensa naquela época. Quem era João Batista? Por uma pessoa carnal, talvez um cara rebelde, era filho de Zacarias, tinha que ser sacerdote. Linhagem sacerdotal. Virou profeta por quê? Tá maluco? Tá fazendo as coisas da tua cabeça? Eu tô falando uma análise carnal, tá? Porque a gente já metemos no pedestal, já lemos religioso. Mas o carnal falou assim: pô, Zacarias, tu vacilou mesmo, hein? Tu um sumo sacerdote dessa linhagem, rapaz. Já viu o anjo, falou com Gabriel, teu filho aí andando com pele de carneiro aí, batendo cabeça aí no deserto, comendo gafanhoto e mel, cara. E aquele homem, disse Jesus, foi o maior nascido de mulher. Não por ele, mas por causa da função que ele aprove de preparar o caminho do Senhor. Então é um pouco do que o Alexandre falou assim: o que a gente está valorizando né? Porque para um fariseu daquela época, pô, esse João Batista é um nada. Esse cara aí é um... Né? Eu que estou aqui sentado na cadeira de Moisés,
os maiores ensinamentos aqui nas reuniões da sinagoga lotada nos sábados. Entende? Só que na verdade aquele cara... Desculpa, rapidinho. Pô, mas se Jesus chega pra mim e fala assim, esse aqui é o Demétrio, a ele ouvir, meu irmão, eu ia me encher na hora, puf! Estourar. Pronto, acabou. Não, mas eu também. Jesus precisa estar blindado contra isso. Se for falar pra um homem hoje... Mas sabe quando ele fala isso? Sabe quando Deus fala isso com o homem? Olha só, qual é o caminho? Filipenses. Sabe quando Deus fala isso com o homem? Filipenses. Porque ele, subsistindo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas desceu, vou contextualizar, tá? Mas desceu, nasceu numa manjedoura, do lado de animais, na estrebaria. Quando criança ficou viajando em cima de um asno, cresceu numa província do norte, pobre, foi carpinteiro, trabalhou com madeira, negou-se a si mesmo toda a sua vida, foi escarnecido, humilhado e morreu numa morte de cruz. Toda vez que um homem trilha esse caminho, Deus vai falar isso. Porque sabe o que vai blindar o homem disso? É o caminho da cruz. Então, eu concordo contigo, quando esse homem não está nesse caminho, Deus nem fala, parceiro. Senão é destruição. Quando ele vai falar? Quando o homem está exatamente nesse processo de humilhação, de trilhando mesmo, o cara está trilhando, é o que o Estevão viu. Não tem jeito, não. Eu não estou vendo a glória aqui, depois vou chegar no sábado e contar o testemunho na sinagoga. Aí, meu irmão, queria contar uma visão giga que eu tive aqui. Abri o céu, vi o Senhor e pá, não sei o quê. E escrever livro, parceiro. Escrever livro e vender. Quando é que ele viu a glória? Quando padeceu. Sempre lembra disso. Porque a leve e momentânea tribulação do presente século não pode ser comparada com a glória do porvir. Quer ter glória? Tem que ter sofrimento. Quer desfrutar da glória? Tem que padecer. Quer experimentar a ressurreição? Tem que morrer. Então esse é o caminho. Por isso as pessoas hoje estão fechando a porta do reino de Deus. Quando elas impedem as pessoas, elas estão falando aquilo que Jesus falou: vocês não entram, hipócritas. E vocês ficam na porta e não deixam as pessoas entrarem para que elas possam desfrutar do meu reino. Por isso, publicano, prostituta, vai preceder você no reino naquele dia. É isso que Jesus estava tentando ensinar. Entende? Num contexto religioso que era absurdo. Ele era o dono daquela casa e ele não podia entrar. Essa casa do meu pai é minha. Olha que loucura. Cara, olha que absurdo. Não teve outro jeito. Destrói essa casa, em 3 dias eu vou reconstruir ela. Assim, o cara tá viruta, quase 140 anos para levantar esse prédio aí. O cara tá... A gente não podia deixar de destacar Noé, né? A obediência dele foi assim, algo tremendo. A revelação da vida dele foi tremenda. Porque se em algum momento ele tivesse desistido do propósito dele, o dilúvio ia matar ele também. Eu vou te falar, o Noé seria um bom exemplo de silêncio que a gente falou, né? Porque quando a gente chega falando muito diante de Deus, Deus não tem o que falar, concorda? Né? Se o Rafael chega assim, Senhor, tá bravo, não vai trabalhar nisso, para não sei o que, começa aquela oração de 40 minutos sem parar. Deus deve desligar o microfone lá em cima, dá 40 minutos. Acabou, agora eu vou ligar. Ô, alô? Não, que a ligação estava ruim, agora beleza, agora vamos conversar. Vamos conversar. Mais ou menos assim que funciona comigo. Então eu fico pensando assim, o que faz Deus abrir o coração dele pelo homem? O que faz Deus chegar e falar assim, não é? Tá bem difícil, cara. Tá bem difícil, não é? A humanidade tá... Não tem jeito, eu vou ter que... Olha só. Ele tá em silêncio, não é? E Deus tá deixando seu coração e sua vontade transbordar para a vida desse homem que tá em silêncio. Não vai ter jeito. Vou destruir tudo. Você vai ter uma missão árdua. Vai ter que construir uma arca para mim. O cara não devia ter orado hoje. É aquele dia que se o cara for carnal, ele vai falar assim, pô, parceiro, hoje eu devia ter andado de bicicleta, eu não devia ter vindo aqui orar. 100 anos construindo a arca para você colocar lá você e sua família, porque realmente eu tive você como justo nessa geração.
Mas o homem estava em silêncio. Então assim, como o homem vai ouvir a missão que Deus tem para ele se ele for um falador? Se ele for uma matraca que não para de orar e falando todo o tempo? Se ele não aprender a orar em silêncio, a adorar em silêncio, como é que ele vai ouvir? Se Moisés não parasse de falar, ele não ia ouvir do fogo Deus falando: Moisés. É porque no fundo é assim que funciona. Quem tem que falar é ele, não é a gente. E hoje todos nós conseguimos inverter isso na cristandade atual, né? E a gente chega, né? Chegou que horas são? Às 6 horas começou o culto, então vai lá, abriu a oração, pá, louva, tirou o ofertário e falou, acabou. Tá difícil. Dever cumprido. Tá dever cumprido. Essa aí resumiu bem, varão. É verdade. E falou assim, hoje eu não tive chance de novo, né? Que até eu não, assim, quero ter que pegar esse povo, tá mal, a gente tem que pegar esse negócio pra dar uma encorajada na galera e tal, não sei o que. Então, chegou no final, talvez no final, a oração de irmão bem quebrantada, tá bem moído. Talvez aquela oração salve o culto, parceiro. Talvez o nego beba algumas gotas antes da porta fechar, se estiver ligado. Mas tá assim, não é assim. Irmão, esteve assim. Por que você acha que uma pessoa saía de Jerusalém e até o Rio Jordão ouvia um cara vestido de pele de carneiro? Sem comer, sem nada, pobre. Não tem passagem, não tem como pagar o ônibus, o cara tem que dar pé. Por quê? Porque aquilo vinha do céu, né? E as pessoas sabiam disso. Até os fariseus sabiam disso. Aquilo não vinha da terra. Então assim, não tem jeito. Quando a pessoa conhece o que vem do céu, o alimento do céu, ela não vai querer mais o da terra. O problema é ela ter a oportunidade de conhecer o do céu. Quando ela conheceu o do céu e discernir, falar, isso é Cristo, eu não quero mais nada que você seja Cristo, não. Tá maluco, irmão? Já perdi 10 anos, tô todo enrolado aí, já ouvi historinha pra dizer chega. Eu quero é Cristo agora. Não quero ouvir mais historinha. Eu não quero ouvir mais um negócio pra me dar uma animada. Quer me dar uma animada, vai chegar segunda, terça, quarta, bombom no trabalho, quinta, eu tô morrendo já de novo, irmão. Tem que arrumar um culto pra ir. Só que Cristo não é assim. Você se alimenta dele, não tem fome. Amém. Bebe dele e ele se torna uma fonte no nosso coração a jorrar para a eternidade. Coisa doida, né? Então hoje a gente não quer dar pão. As pessoas querem dar farinha, açúcar, não sei o quê. Agora tá tudo aqui, agora. Né? Imagina, o Senhor chegava com pão, a multidão, eu creio, que saia alimentada. Já viu quando você sai de um lugar assim, né? Os irmãos estão, então a pessoa sai ali. Parece que eu almocei hoje. A gente estava lá, conversou, às vezes um compartilhar simples. Pô, parece que a gente almoçou hoje, né? Tô cheio. Não é assim que a gente sente às vezes quando você come uma comida sólida, né? Você fala assim, caramba, eu tô cheio, o Senhor nos alimentou, né? O Senhor colocou uma, né? Então assim, esse discernimento, né, tem que ser multiplicado no meio do povo de Deus, para que todos possam conhecer o pão vivo, né? Para não comer pão da terra, né? Ele diz assim, eu passo o horário, né? Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Aqui ele chega a uma posição bem interessante. Ele fala assim, fica mudo. Para que eu vou falar? Para que vou explicar? O que Davi vai ficar falando aqui? Não tem o que falar. Fala assim, eu mudeço. Fico calado. Melhor ficar calado, né? Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Então ele está entendendo que o golpe que ele está tomando é da mão de Deus. Você imagina uma pessoa ter o discernimento que ela está apanhando de Deus, né, cara? Imagina você sentindo a dor, igual uma criança que é disciplinada, né? Disciplinada, você olhar e sentir, como ele falou assim, que aquela aflição vem de Deus. Como o Jó falou, né? Na verdade, quem executou a paradinha ali foi o diabo, botou a doença, a enfermidade, não sei o quê. E o diabo, irmãos, ele também, a gente não pode dizer que ele não é ignorante. Se Deus fala assim, põe uma... Mas tudo bem, vai lá, pode tocar na pele dele, põe a enfermidade. Você acha que do baú dele lá, de todo no inferno, de todas as enfermidades que ele tem, você acha que ele ia colocar qual? Ah, mais ou menos? Aquela... A gripe? Vai que Deus me dá uma oportunidade dessa de novo, então vou botar a boa.
vou pegar e meter logo a pior que eu tenho aqui no inferno, na cara desse cara, né? É agora, eu não posso perder essa batalha com Deus, não. Você acha que o outro lado não pensou assim? Eu não posso perder essa batalha. Deus está dando testemunho desse homem, agora ou vai ou racha, meu irmão. Eu acredito, irmão, não estou fechando a questão como o Paulo falou. Eu estou só pensando numa questão lógica, que ele veio para roubar, matar e destruir, biblicamente falando. Agora você imagina, o negócio estava na pele do cara, o cara coçando com um caco de telha, e o cara faz exatamente isso que Davi falou aqui do golpe de Deus. Ele fala assim: recebi o dia mal, recebi o dia bem, recebi o dia bom, também não receberia o mal do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Pô, isso é porque o cara conhecia só de ouvir falar, meu. Dá até vergonha. Dá até vergonha quando eu li uma coisa dessa. Olha pra mim. O cara conhecia só de ouvir falar e deu um testemunho desse. Então eu tiro uma conclusão que eu nem de ouvir falar. Porque aperta um pouco já, né? Sai aqui, não sai. Ué? O cara tá lá, parceiro. Mulher, você fala como uma louca, mulher. Ele é o nosso Deus. Mas que nosso Deus? Os nossos 10 filhos estão mortos. Você não consegue ver isso, Jó? O nosso dinheiro, o teu emprego. A porta fechou, não tem mais nada. A gente perdeu tudo. Mulher, como a gente perdeu tudo? A gente tem tudo, mulher. A gente tem Cristo. Você não está entendendo? A gente tem tudo. A gente só perdeu o que é acrescentado. A gente tem tudo. Você não enxerga isso? Você fala como uma louca, mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Só de ouvir falar. Você imagina o que Deus construiu quando Ele falou assim: agora os meus olhos te veem. Você imagina o testemunho de Deus na vida de um homem. Você imagina o quanto esse homem agora, em graça e misericórdia, foi instrumento para toda aquela região. Porque todo mundo que viu a mazela, não como a gente fala hoje, não, porque agora viu o sofrimento, eu vou subir no palco, você vai bater. Não é isso que a gente está falando. É olhar para aquele homem, irmão, quando o homem passa por esse processo, porque a gente fala muito, né, como o Paulo citou assim, a gente fala muito de querer ir para o céu, querer ir para o reino. Mas Jesus falou, ensinou a gente a orar como? Venha o teu reino para dentro de mim. Quando o homem passa por isso, esse reino vem e esse homem começa a mostrar na terra como é o céu. E as pessoas podem degustar o Cristo céu na vida desse homem que foi destruído por Deus. Meu Deus, que privilégio! A pessoa toca naquilo, toca numa realidade que Deus construiu. Ela não está no céu, entende? Mas ela pode degustar, irmão. Era o que aquelas pessoas faziam, elas iam atrás, né? Eu estava pensando assim, caramba, olha o mais importante que Deus fez. E no último capítulo 42, o que a gente, e eu vou me colocar na situação, o que a gente mais exalta quando prega? Que o cara ganhou tudo em dobro. Porque para isso, o que vale pra gente é isso, se a gente for sincero. O que vale é isso, irmão. Ganhou de volta, Deus foi bom, Deus misericórdia, mas e o que Deus fez? O que Deus construiu? O eterno que Deus pôs dentro. E a capacidade de obedecer. Agora imagina um homem desse recebendo uma ordem de Deus. Imagina o que esse sofrimento produziu, o aprendizado de obedecer. Ele não tinha dúvida, irmão. Ele falou assim, ele não vai questionar, fala assim, não, porque realmente, será o quê, parceiro? Tudo que eu tinha temido já aconteceu, toda aquela desgraça já foi. Onde ele me mandar aí, me botar no buraco, eu vou. E isso é o mais. Agora, a gente fica pensando assim, imagina agora na eternidade, tudo que Deus construiu na vida de Jó ainda, perpetuando para sempre, na vida de cada filho dele. Tem filhos maduros e tem filhos imaturos. E mesmo na eternidade nós vamos ter que lidar com isso. A pessoa acha que passou para a eternidade varinha de condão e agora não. Agora eu estou lá com vestidão, não. Você está com Cristo que você ganhou aqui na terra. É a mesma estatura. Você só perdeu o corpo corruptível e ganhou um corpo glorificado. Cuidado. Corpo. O estágio da tua alma de aprendizado, parceiro, não. Isso aí não. É por isso que isso é diferente.
Por isso que aqui na Terra é muito importante a questão da bênção. Não é uma opção. Não é uma opção a gente amadurecer em Cristo. Não é uma opção a plenitude de Cristo. É o propósito eterno de Deus. É isso. O que acontece? Caminhou isso? É assim que você começa do outro lado. Corpo glorificado, veste trocada, sem corrupção nenhuma. Mas o conhecimento do Cristo é aquele. Não tem nada estático na criação. Até o anjo, até o que a gente fala do Miguel, ele não é o suficiente. Cada dia, por causa da relação que ele tem com Deus, Miguel vai lá, defende Israel, faz isso, faz aquilo, cada dia ele está crescendo em Deus. Porque só Deus não cresce mais, porque ele é pleno, ele é perfeito, ele não precisa aprender nada. Ele não vai ser, ele é sempre eternamente. É vida incriada. Ele é o eu sou mesmo. Não tem jeito, o resto, toda a criação está crescendo. Tudo está crescendo. Deus está transbordando sobre tudo. Rafael. E sobre os homens também. Aí está o nosso privilégio. Aí está o nosso privilégio. Quanto de Cristo vai estar dentro de nós na nossa passagem. E é isso, por isso que Paulo falou, parceiro, é uma corrida. Para Timóteo falou assim, você não está entendendo. É uma corrida, Timóteo. É uma corrida, parceiro. Você está preocupado em ser um bom crente? Tu está preocupado só em tua casa está lá abençoada, parceiro? Tu não entendeu? É uma corrida. Ele falou para Timóteo. E ó, corre. Porque quando você abrir o olho do outro lado, você vai ter o quê? O Cristo que cresceu aqui. Amém. E claro que toda a eternidade vai continuar crescendo. Mas o que é o privilégio? De tudo que o homem deve se gloriar, a palavra de Deus diz assim, glorie-se em conhecer o Senhor. Essa é a glória. Que galardão maior? Porque quanto mais você conhece Deus, imagina, isso é a glória. Porque a vida eterna, Jesus falou assim, é essa. Galera, como ele fala assim, acorda. Tá passando que vai achar pro outro lado, na rede e tal, todo mundo lá, no céu, cantando Santo, Santo, Santo. A vida eterna, eu vou dizer para vocês na linguagem aqui traduzindo, é saber que esse Deus único e verdadeiro é real. Conhecer Ele é Jesus Cristo a quem Ele enviou. Isso é a vida eterna. Esse conhecimento, ele é contínuo. Por isso, que lá em Apocalipse aparece um anjo com um evangelho eterno pregando. Porque você acha que o evangelho vai parar de ser pregado só porque não tem mais nada? Ele é perfeito, irmão. Ele vai ser pregado sempre, é Cristo. Todas as milhares de eternidades, tudo, irmão, vai ser pregado. Você é tudo. Você vai sempre, Cristo, a lâmpada, não tem templo, não tem. Tudo está apontando para isso, entendeu? Todas as pistas que ele deixa apontam para isso. Então, quando a gente entende isso, a renúncia não passa a ser tanto uma opção. Você começa a fazer o quê? Aquilo que o Moisés falou, olhar para lá. Não, calma aí, parceiro, isso aqui está me atrapalhando. Deixa eu chegar para cá, tem um farol aqui, tem um negocinho que eu posso ganhar, tem isso, mas deixa eu chegar para lá, parceiro, que o quente é lá atrás. Quando a gente começa a olhar assim, realmente, a gente começa a deixar muita coisa de lado pelo que a gente está enxergando lá na frente. Por isso, uma oração que muito me marcou quando eu era jovem do irmão Atmani, no final da sua vida, morreu preso em cadeias, né, nos últimos 20 anos, ele falou assim, Senhor, faria tudo de novo. Não por causa da obra, não por causa dos irmãos, não por causa da igreja, mas por ti somente. Amém. Por ti somente. Só por isso, mais nada. Entendeu? Tudo para nós. E quem estava dizendo ali no final, na passagem, exatamente isso, né? Quando a gente faz pela obra, pelo negócio, é porque estão botando na minha conta ainda. Quem não gosta, irmão, na carne, de ter um ministério que as pessoas apresentam, bota um folderzinho aí, ó, né? Pastor não sei o que, Rafael, isso aqui, bota. Quem não gosta na carne disso, irmão? Aí o Demetrio colocou, então o que Deus faz sabendo que a gente gosta na carne? Então, manda uma afliçãozinha para guardar. Mas, Senhor, eu orei 3 vezes para o Senhor me livrar disso. Pô, parceiro, você não entende. A minha graça te basta. Por causa da grandeza das revelações que eu te dei, você vai se soberbecer. Deixa o diabo bater na tua cara. Falou que, né, nos bofetes por causa dele. Deixa o diabo bater na... Se importa com o diabo bater na tua cara? Não, parceiro. Fica tranquilo.
E a gente assim, não pode bater na minha cara. Quem é o diabo pra bater na minha cara? E Deus está falando assim, deixa ele bater na tua cara, parceiro. Ele está fazendo um trabalho para mim, você não está entendendo? No final ele está trabalhando para mim, rapaz, é pro teu bem. Ficar no sapatinho. Eu estou te guardando de tudo, enquanto isso eu posso acrescentar mais. E acrescentar mais também a vida dos irmãos. Né? Você ia falar, desculpa, aquela hora que eu estava... Não, eu ia falar uma coisa, mas agora eu vou falar outra. Há 2 domingos atrás eu ouvi uma pregação falando sobre Jó. Um pastor que veio lá de Goiânia, lá no Novo Dia. Ele falou assim, meu irmão, quando Deus chegou para Satanás e falou de Jó, tá vendo meu servo Jó lá? Na verdade o interesse dele não era elogiar Jó, mas era despertar em Satanás o interesse de chegar aí. Não, então vamos fazer alguma coisa lá. Por quê? Deus precisava que Satanás fizesse aquilo com ele. Mas não era chegar e mostrar aí, Satanás, olha lá, o interesse de Deus não era esse. O interesse de Deus era exprimir mais para ser um caldo de Jó. Aí foi quando no final, aí ele estava falando sobre fé. Meu irmão, a nossa humanidade, quando a gente está passando um problema, a gente, saiu do nosso controle. E é claro que tem hora que a gente vai titubear e tal, isso não significa que você não tenha fé. Mas a fé verdadeira consiste em conhecer a Deus. O que Deus estava querendo fazer com Jó era fazer ele ter um pleno conhecimento de Deus. E na verdade, naquela situação que ele estava vivendo ali, foi necessário ele despertar em Satanás o interesse de fazer aquilo no Jó. Para quê? Para que Jó no final conhecesse Deus plenamente. Entendeu? E a gente, Senhor, tu não dá um testemunho disso de mim. E, na verdade, o interesse de Deus é esmagar. E a gente está sendo esmagado e está achando que, a gente ouviu uma pregação também de um irmão, assim, te achou tão maduro, e a igreja também, que às vezes a gente ouve uma palavra dessa, fica um pouco assim, né? Constrito, assim, pensando, puxa vida, tem que sofrer. Mas a gente estava ouvindo uma pregação falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, e que, assim, a gente não deve perder a nossa identidade em Cristo na adversidade. E aí uma hora o pastor falava assim, a depressão, a tribulação, a humilhação. Aí todo mundo assim, né, a gente esperando o que queria falar, tipo, tá amarrado em nome de Jesus. E o pastor concluiu assim, são nossas aliadas, porque através disso que nós somos forjados em Deus. E ele falando assim, porque só na fornalha é que a gente vê o quarto homem. É só na fornalha. Nossa. Não tem jeito. Enquanto Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, desfrutando assim, né? Passando por aquela situação junto dos outros mancebos, sendo educados, o rei ele não pôde ver o quarto homem na fornalha. Mas quando eles passaram por ali, aí o rei se prostrou e viu que existia Deus em Israel. Então, que assim, que a gente... E a igreja falando, glória a Deus! Aleluia! E a gente assim, glória a Deus! Que maravilha! Porque é difícil, assim, né? A gente às vezes passa por situações e a gente ouve assim, compara algumas situações, alguns irmãos, e olha para a nossa própria vida e fala, caramba, como o meu calo é pequeno, assim, sabe? É que nem a pessoa tá perdendo a perna, você assim, minha unha encravada, dói tanto, saiu aquela pelinha, e o outro irmão lá tá quase morrendo, tá lá, glória a Deus. Aí você fica... Aí eu lembro também, dessa coisa de ficar calado, eu lembro de uma palavra também que tá em Provérbios, que diz que até o tolo se faz sábio quando se cala. Porque... Assim, a gente às vezes fala muito, né? Eu acho que eu também já tô falando muito, assim, foi concluído. Agora, ela falando sobre Daniel, né? Esses 3 homens, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham, assim, um amor pela palavra do Senhor, assim, foi nítido, que eles preferiram até morrer, eles não contavam nem com a salvação, né? Porque para responder para o rei o que eles responderam, eles contavam em morrer mesmo. Você vê assim, como embasado no que o Rafael trouxe pra gente, o nível de intimidade, de relacionamento que eles tinham com Deus, né? E eu fico assim invejando isso, como eu preciso disso na minha vida. Também. Um dia eu vi o Antônio Cirilo naquele DVD que você falou, tá tudo arranhado, Alexandre.
Meu DVD está todo arranhado, eu lembrei do que ele falou. Dentro do carro mesmo, como tu falou, pô, meu DVD está todo arranhado, eu lembrei que ele falou assim, irmãos, eu quero ir para o céu, não é porque tem rua de ouro. Como te lembram disso? Eu quero ir para o céu, não é porque eu vou estar livre do inferno. Se o Senhor não fosse para o céu, eu não queria. Se ele não tivesse, sem Jesus, eu não quero estar no céu. Se Jesus for para um outro lugar, eu quero ir com Jesus. Se chegar lá e disser que Jesus não está lá no céu, eu saio do céu. Eu saio do céu. Tá onde? Gente, porra, que isso é demais. Eu preciso voltar a esse primeiro amor, né? Eu preciso voltar a enxergar Cristo dessa maneira, né? com esse amor, porque a gente perde um pouquinho essa essência, né? Não, você querer estar onde o Senhor está, você tem noção? Não, o céu é tudo, cara. O céu tem luz de Deus brilhando de dia e de noite, não tem sol, sabe? É uma coisa que a gente não tem nem noção. Aí você chega lá, Jesus está aí? Não, então peraí, meu lugar não é aqui. Pô, mas aqui tem uma piscina ali, meu irmão, que você quer, você vai voltar. A pele lindinha, você não vai ter mais problema. Você nunca vai precisar, se você beber você comer aquela fruta ali, nossa, você vai estar sempre alimentado pro resto da sua eternidade. Mas Jesus não está aqui, eu não quero estar aqui não. Sai fora, eu quero estar onde Jesus está. Gente, que realidade maravilhosa, né? Amar Cristo, Filho de Deus, né? Isso tem sido, assim, para mim uma vitrine, né? Eu tenho que mudar essa realidade. Não é como eu me converti, né? Não é como eu caminhava no início do meu ministério, que eu saía de casa, Jesus, hoje eu vou falar de Jesus para quem? Hoje o Senhor me usa para alguém, eu quero ser útil. E eu ficava ligadinho com o Senhor, e Deus falava comigo, fala para esse homem aí que... Diz para ele, né, se ele já arrumou igreja aqui em Jacarepaguá, umas coisas assim doidas, né? Já arrumou igreja aqui em Jacarepaguá, o ônibus cheio, olhou para mim, como é que tu sabe que eu estou procurando igreja? Né? E as pessoas perguntando, e o maluco lhe falando, não, eu cheguei aqui em Jacarepaguá tem 3 meses, eu estava conversando com a minha esposa, eu estou precisando arrumar uma igreja aqui em Jacarepaguá mesmo. Você é de qual igreja? Você é crente, né? Eu lembro quando eu fui comprar meu violão, rapaz. Cheguei lá para comprar meu violão, o Senhor falou assim, ó, teu violão está aqui, mas não é nenhum desses que estão pendurados aqui. Está guardado aí, ó. Eu falei assim, olha, meu violão não é nenhum desses que estão pendurados aqui, que está guardado. Aí, não, mas esse violão não está vendido, não está vendido não, ele é meu. A pessoa que ficou de vir não vai vir e ele vai ser meu. Né? E o valor que está aqui, ó. Aí o cara, não, vou esperar até sábado, se o cara não vir eu não posso ser leviano, né? E o cara não veio, não tá, tem nem dúvida não, meu irmão, toma, filho. Some daqui. Né? Então eu acho que falta assim um pouco em mim essa essência, esse amor que eu tinha movido pelo Espírito. A gente perdi um pouco disso, sabe? Eu queria resgatar isso. Eu queria, até confesso aos irmãos que eu queria resgatar essas coisas com Deus, essa intimidade, né? Como um casal tem essa intimidade com o Senhor, ela é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. A nossa vida não é dinheiro, não é nada, é essa intimidade. Né? Que o Senhor possa realmente estar restaurando essa minha intimidade. Quem não está, né? Quem está na mesma situação ou está mais frio um pouquinho, também possa também estar pedindo isso ao Senhor nessa noite. Amém. Olha, eu só tô tomando martelada na cabeça. Sério. Há 2 dias atrás, pra ter ideia, 2 dias atrás eu orei ao Senhor, assim, estou trabalhando lá em casa, fazendo um negócio, e eu falei assim, se eu morrer, ir pro céu, eu chegar aí e olhar para trás, ver que eu não realizei todos os meus sonhos na terra, eu vou chegar aí muito frustrado. Não. Eu preocupado com o que eu não, dos meus sonhos aqui na terra. Aí eu fui orar a Deus, assim, poxa, eu tô muito frustrado, tô entendendo nada, assim, poxa, eu tô muito desanimado, tô muito triste. E veio só saltou um versículo na minha mente. Aí eu vou te dizer que foi isso que me trouxe aqui hoje. Ontem eu estava até conversando contigo, não foi nem por causa disso. Um versículo que veio à minha mente foi o seguinte, uma palavra que está na Bíblia, fala assim, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E eu cheio de medo, cheio de frustração, meu Deus, o que vai acontecer comigo se eu não realizar isso e aquilo e tal. Aí eu falei assim, poxa, mas Deus é amor.
Então, o que eu preciso é de Deus, para lançar esse medo fora. E na verdade só tô na cabeça hoje aqui sobre tudo isso que eu tava, essa doideira toda que tava na minha mente. Entendeu? Se tá um pouquinho, acho que eu tô bem distante. Estou precisando beber dessa água. Tem que botar isso como uma meta na minha vida e pedir ao Senhor uma ajuda, né? Porque sem Ele, como o Rafael falou, vai poder fazer o quê? Nada poder fazer. Não nada mesmo. Completamente. O irmãozinho colocou a dica aqui que falou que a família Além é o login dele. Servir a Deus é muito fácil. Para que complicar tudo? É simples. Vá, pregue e morra. Hebreus 12, 14 e 15. Vou ler aqui, que eu abri 12, 14 e 15, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. É o que eu colocou aqui. Eu me lembrei também de Estevão, né, que a gente estava falando com o primo dela aí no final de semana, recebeu o folhetinho do amigo dele, e aí que falava, né, de ele ver os, você tá falando de, pô, o cara viu e foi lá escrever um livro. O Estevão, quando ele viu, né, no Atos 7:55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, aí são os fariseus, né, que estavam querendo escorraçar ele lá da cidade, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, contra o Estevão. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, ele começa falando de Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu estava falando com o primo dela, eu falei, cara, como eu estou longe disso. De estar sendo apedrejado, sendo escorraçado da cidade depois, o que vem antes é só ele falando, desde Abraão, Moisés, passando por todo mundo, só palavra, 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 e o pessoal tapando os ouvidos, gritando, escorraçando ele da cidade, tacando pedra para matar ele, e ele, Senhor, recebe o meu espírito, teve o privilégio de ver, viu e foi, né? E aí depois ainda ter a misericórdia de Cristo, que Cristo falou também na cruz, né, de Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu estou muito longe, Alexandre. A oração é minha também, cara, porque eu tenho falado com Deus, pô, que eu possa voltar também ao meu primeiro amor, assim, nós todos possamos, né, mas eu falo de mim, da minha oração que tem sido com Deus, porque eu lembro também do meu começo de caminhada, que chegava assim, era Cristo, 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 e era aquela alegria, e aí você vai amadurecendo, não, peraí, acho que não era bem assim não, aí você começa a racionalizar, né, e aí você lê de um Estevão assim e fala, pô, Deus, tem misericórdia de mim e me molda, né, me ajuda, como o Paulo falou, no azeitinho ainda, que ainda tenho para poder chegar, né, a essa maturidade aí, pelo menos alguma coisa próxima disso, sei lá, ser servo do Estevão lá no céu, pelo menos, porque, né, o amor de muitos se esfriaria também no final daqueles tempos, né, quando estivesse se aproximando, que a gente não seja que nem as 5 virgens que não se prepararam, né? Se a gente se agarrar naquela palavra, né, que pensando dessa linha, né, pensando assim, aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o fim. Amém. Amém. A fé ele começou e Amém. Ele vai terminar, né? Esse tipo de oração contra a gente, né? É uma oração a favor dele contra a gente, né? Ele vai ouvir, né? Assim como ele já ouviu tantas orações, O né? Davi fala aqui, né? No 9, cadê? Aqui. Eu acho que na de vocês está... Não, no 8. No meu aqui está livra-me de todos os meus pecados, né? Acho que você leu a sua, tá livra-me das minhas iniquidades, né? Ele reconhecendo que ele precisa ser livrado disso. Né? Depois ele fala, tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça destróis o que ele mais valoriza.
De fato, o homem não passa de um sopro. Já no 11.